quando criança, quando você pensa em ser cientista, é uma coisa, você vê nos filmes, essa coisa do descobrimento, né, da curiosidade infantil. Então, quando criança, eu tinha meus experimentos no fundo do quintal lá que eu costumava fazer. Tentava dar para as pessoas tomar, mas ninguém aceitava os remédios que eu fazia. Então, começou assim, de criança. Mas depois, quando eu cresci, aí você vem um pouco para a realidade, você perde aquela inocência, né? E aí eu decidi ir pela carreira de farmacêutico e bioquímico, sempre tive esse interesse pela área da saúde. E aí, para entrar de fato na carreira acadêmica, foi só quando eu terminei a graduação. Eu entrei para o curso de farmácia no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e aí sempre com a ideia de trabalhar em análises clínicas ou como farmacêutica, né? Então, decidi por essa área da saúde e depois, quando eu estava no final da graduação definindo o que eu ia fazer, eu sempre tive muito estímulo dos meus professores para seguir a carreira acadêmica. Que eles sempre percebiam que eu tinha um perfil para docência, um perfil de... Sempre gostei muito de estudar, então eu não era aquela aluna... Se era uma disciplina que eu gostava, eu não era aquela aluna que estudava para a prova, eu estudava pelo prazer de estudar, de aprender. Então, acho que detectando esse perfil também eles me estimularam muito. Então, quando eu estava terminando a graduação, eu já me inscrevi para o mestrado. Na Universidade Federal de Santa Maria, na bioquímica mesmo, no mestrado em bioquímica. E passei, fui aprovada, né, com êxito, e aí comecei o mestrado. E isso foi muito bacana, porque foi uma fase que eu tinha que definir entre trabalhar para ter minha renda ou fazer um mestrado que na época não tinha bolsas como tem agora. Mas aí eu consegui conciliar as duas coisas por um período, porque eu decidi que eu não abdicaria da carreira acadêmica. A carreira acadêmica foi o que, naquele momento que eu comecei o mestrado, eu já me identifiquei muito com o laboratório, com fazer experimentos, com pensar cientificamente, com a pesquisa, de tentar decifrar fenômenos, entender o que está acontecendo por trás dos fenômenos. Então, isso me dava muito prazer. E aí eu falei, não, eu vou seguir isso a qualquer custo. Então, uma das coisas que eu consegui nesse meio tempo, por não ter bolsa, foi uma posição de professor substituto, que tem nas federais, né? Aqui a gente tem também, mas mesmo não tendo concluído o mestrado, tinha um semestre que eu estava no mestrado, eu consegui essa vaga de professor substituto para a cadeira de bioquímica mesmo. E aí eu tinha que conciliar a execução do mestrado com as aulas. Eu tinha 16 horas de sala de aula por semana. E foi uma loucura, mas sei lá, a gente tira energia de algum lugar e eu consegui concluir o mestrado. Fiquei os 2 anos na docência e isso foi uma experiência muito importante, essa permanência como professora substituta, porque eu também sentia prazer em transmitir o conhecimento. Então, acho que foi uma coisa mais legal, porque o que eu percebo assim é que algumas pessoas que seguem a carreira acadêmica, que vão para o laboratório fazer pós-graduação, elas não têm esse contato com o aluno, com o ensino. E às vezes essa parte fica distante. E a gente, aqui no Brasil, nós temos essa codependência, né? Os maiores pesquisadores são também docentes. Então, às vezes, a pessoa, o cientista, ele tem um perfil muito bom como cientista, mas na parte de ensino ele não sabe como que é, ele não sabe se ele gosta, como que vai ser. E eu tive a oportunidade de conduzir as duas, né, ter os 2 eventos, as 2 experiências. Então acho que isso foi muito bacana de eu ter, enfim, ter tido essas oportunidades.
Na época do mestrado, o mestrado era em bioquímica toxicológica, né? E nós estudávamos compostos, a toxicidade de compostos de selênio e telúrio, mais até de compostos orgânicos de selênio, porque o selênio ele é uma substância essencial para a gente, mas ele em excesso ele é tóxico e a toxicidade dele normalmente advém de indústrias, tem uma toxicidade ocupacional. Então as pessoas que trabalham em indústrias de fios, metalúrgicas, têm mais contato com selênio e podem sofrer dessa toxicidade. Então a gente estudava quais os efeitos que eles exerciam em camundongos, né, para simular isso, como seria em humanos. E depois, e aí mais em nível molecular, né, o que a gente verificava é que esses compostos eles têm o que a gente chama de atividade redox, ou seja, eles são capazes de oxidar e se reduzir ou reduzir substâncias e se oxidarem muito facilmente. Então, devido a essas propriedades químicas, é que eles interagiam com biomoléculas e causavam suas toxicidades. Nesse estudo do mestrado, então lá onde eu fiz naquele tempo, foi em 2001, né, era notadamente precário em termos de equipamentos, a pós-graduação estava começando lá em Santa Maria. A gente trabalhava basicamente com modelos animais, então o que a gente percebia desses compostos era uma neurotoxicidade. Eles rapidamente atravessavam a barreira hematocefálica e um dos efeitos era causar convulsões. Então a gente estabeleceu um modelo animal em que só de administrar esse composto o animal começava a convulsionar. E aí o que eu fui estudar era o que causava essa convulsão, né? Então, e aí utilizávamos também ferramentas bioquímicas, né? Como, por exemplo, verificar a atividade neurosináptica, se tinha, como que estava a captação de neurotransmissores, como que estavam acontecendo as sinapses, para tentar entender o mecanismo molecular dessa convulsão que o composto causava. E atualmente, você está fazendo o quê? Qual é a tua área de pesquisa? Então, aí eu migrei, né, na verdade, isso foi só no mestrado. Então, assim, pro doutorado surgiu uma oportunidade, o curso de pós-graduação lá, ele estendeu o quadro de orientadores e surgiu uma oportunidade de eu fazer o doutorado em Florianópolis. O orientador da Universidade Federal de Santa Catarina se credenciou à pós-graduação lá em Santa Maria. Então, embora eu fosse aluna de Santa Maria, eu fiz o projeto em outra universidade. E aí eu migrei de linha de pesquisa também, né? Porque era outro laboratório, outra área. E aí esse laboratório, ele trabalhava com a farmacologia de inflamação e dor. Então eu comecei uma nova linha mas o que eu percebi? O que havia de sobreposição no que eu havia feito no mestrado e o que eu ia fazer no meu doutorado? A questão das modificações redox, né? Dessas alterações de proteínas por oxidação. Isso era um processo que eu tinha visto durante o mestrado, por ação dessas moléculas de selênio e esses mecanismos patológicos da convulsão, e isso também é muito presente na inflamação, que a inflamação, o que ela é? Na verdade, ela é a produção de substâncias oxidantes pelas nossas células com o intuito de matar micro-organismos invasores. Então eu pensei, bom, eu tenho um conhecimento bioquímico molecular bastante profundo da área redox, que foi que eu estudei basicamente no mestrado. Então eu vou aproveitar isso e vou levar isso para o meu doutorado, para um laboratório que trabalha com inflamação, mas que não trabalha com a parte tão bioquímica redox. E aí foi excelente, porque daí eu consegui aprender muito sobre inflamação no doutorado e colocar algo que eu já tinha aprendido no mestrado. E daí, no meu projeto de doutorado, ele envolveu estudar a atividade anti-inflamatória
de um composto extraído da folha da pitanga, que é a miricitrina, chama, é um flavonoide. Então esse composto ele tem uma atividade antioxidante, por isso então ele tem uma capacidade de redox também, que a gente chama, e ele poderia intervir na inflamação por uma série de inibição de uma série de proteínas envolvidas na inflamação, mas também por captar essas substâncias oxidantes que as células produzem. Durante esse processo do doutorado, o desenvolvimento do projeto do doutorado com esse composto, a gente percebeu que ele tinha uma atividade inibitória muito interessante sobre uma enzima da inflamação, que se chama mieloperoxidase, que é uma enzima de neutrófilos. Mas essa atividade inibitória dele, a gente não conseguia explorar exatamente como que ele estaria inibindo a enzima. A gente viu o efeito que ele causava uma inibição da inflamação nos camundongos, né? A gente tinha um modelo de inflamação na pata do animal. Com esse composto ele inibia a inflamação, e a gente viu que a enzima estava inibida, mas a gente gostaria de entender como que ele estava, né, molecularmente, como que ele estava inibindo a enzima. E foi então que eu contatei um grupo da Nova Zelândia que tinha vários estudos sobre a enzima, sobre essa enzima mieloperoxidase. E nesse contato eu manifestei os resultados que eu tinha obtido e que eu estaria interessada por um pós-doutorado lá, continuando a investigação desse composto sobre a enzima, sobre a mieloperoxidase. E eles se interessaram muito pelo projeto, porque essa enzima ela é chave na inflamação, ela é uma das enzimas que, se você inibir, a inflamação é bastante suprimida, mas até hoje todos os fármacos produzidos contra essa enzima, eles falharam em testes clínicos. Então, ela ainda é alvo de estudo para que se busque, né, uma droga, um fármaco que iniba ela. Então, nisso eu desenvolvi um projeto, escrevi o projeto, mandei ao CNPq e tive uma bolsa aprovada para passar, então, 2 anos na Nova Zelândia, com bolsa do CNPq, estudando esse projeto. E aí foi o que eu fiz. Então, eu fui para lá e aí, de fato, a gente estudou o composto, viu que ele inibia a enzima, entendeu os mecanismos, mas dentro do que a indústria farmacêutica já estava buscando, esse composto não era o melhor. Ele tinha um potencial bom de inibir a enzima, mas existiam já outros fármacos em desenvolvimento pela uma empresa farmacêutica chamada AstraZeneca, que já tinha um potencial melhor. Então não era um composto que valia a pena investir. E aí, em decorrente disso, eu comecei a concluir esse projeto e comecei a conduzir um outro projeto, porque eu ainda tinha um tempo hábil lá na Nova Zelândia. E aí a gente começou a estudar a enzima mais especificamente, o que a enzima, quando liberada nesses processos inflamatórios, a mieloperoxidase, quais oxidantes que ela produz e como que isso está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, a partir desse momento, o meu estudo ele começou a ser voltado mais à inflamação e processos vasculares, né, e a doença cardiovascular. E então eu retornei ao Brasil, desenvolvi um período esse projeto lá, foi muito bom, e esse projeto, olhando para a mieloperoxidase, para as doenças cardiovasculares e para possíveis substratos da enzima no plasma, o que ela está fazendo nesse ambiente vascular, nós detectamos que um substrato muito importante para ela é o ácido úrico. E quando ela reage com o ácido úrico, ela produz oxidantes que são bastante tóxicos para as células vasculares. Então a gente viu uma associação molecular importante entre aumento de ácido úrico, a enzima mieloperoxidase e a propensão ao desenvolvimento de aterosclerose e, enfim, a doença cardiovascular.
E foi esse projeto que eu trouxe para cá, para o Brasil. E aí comecei a desenvolvi aqui quando eu entrei na Universidade de São Paulo. Nesse meio tempo que eu voltei da Nova Zelândia, eu passei um período na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi de 2009 até 2 anos, até 2010. Em 2011 eu já vim para cá. Então, mas eu comecei com esse interesse, né, da doença cardiovascular, e aqui é o que a gente está fazendo aqui na USP agora. A gente não tem progresso se não tiver ciência. Se você olhar tudo ao redor, tudo é ciência. Se a gente tem uma câmera aqui, ou se a gente tem um celular, ou se a gente tem um fármaco na prateleira de um supermercado, ou se a gente tem um alimento melhor na prateleira do supermercado, seja em qualidade de durabilidade, seja em qualidade nutricional, tudo isso foi desenvolvido através de pesquisas, através de estudos científicos, uma elaboração de hipóteses, avaliação de fenômenos. Então, assim, é impossível imaginar o mundo sem ciência, porque senão estaríamos na Idade da Pedra, provavelmente, quando lá mesmo, naquele jeito precário, ainda havia ciência, porque a ciência é a observação de fenômenos e a hipótese para explicá-los. Um cientista, eu acho que o que nos move é a nossa curiosidade e o nosso entusiasmo pela descoberta. Então, a gente, dentro da carreira, existem muitas dificuldades, existem muitos empecilhos e a gente é muito resiliente. Ou seja, diante de todas as dificuldades, a gente sempre entende que amanhã é um outro dia e que tudo vai recomeçar quando o sol amanhecer. Então, o que eu digo assim é que se a gente tem dentro da gente algo que nos move em busca do conhecimento, em busca do entendimento das ciências da natureza, de como funciona o universo, de toda a ciência exata ou matemática que está regendo essa natureza, independente da área que você se envolva, se você tem dentro de si essa fome do conhecimento e do entendimento, nada vai parar. Então eu acho que para saber se é isso que você quer e se você de fato terá essa resiliência nos momentos difíceis, é você olhar para dentro e pensar assim, o que de fato eu estou buscando, né? E se entender que o seu objetivo é buscar esse conhecimento, é transformar o mundo através da ciência, não tenha dúvida que vai ser realizado profissionalmente.